Fala aí, galera da atualidade, sou o matemático Luciano, dando continuidade ao estudo sobre as operações entre os números inteiros. Dando continuidade à adição e à subtração em Zeno, esse vídeo é a parte 4. E o tema desse vídeo é adição e subtração entre vários números inteiros. É bem simples, então vão aparecer vários números inteiros em forma de soma ou de subtração. Geralmente, esses números inteiros aparecem desordenados. Então, a regra é essa. Agrupe os números inteiros por sinais, ou seja, por categoria de sinais. E depois aplique as regras já estudadas, que já foram vistas nos vídeos anteriores. Então, olha aqui o primeiro exemplo. Menos 9, mais 3, mais 17, menos 5, mais 1, menos 4. Repara que temos aqui números inteiros positivos e negativos totalmente desordenados. Então, o primeiro passo é fazer um grupo para cada um desses sinais. Então, olha, como aqui a gente está iniciando com um número inteiro negativo, vamos iniciar então fazendo um grupo apenas com os números inteiros negativos. E depois a gente forma um grupo apenas com os números inteiros positivos. Então, olha, os números inteiros negativos nessa operação aqui são menos 9, menos 5, menos 4. E os números inteiros positivos são mais 3, mais 17, mais 1. Agora, repare aqui. Então, nesse caso aqui e nesse caso aqui, olha, a gente vai aplicar aquela regra de sinais iguais. A gente repete o sinal e soma os seus valores absolutos. Então, aqui, olha, menos 9, menos 5, menos 4. Os sinais aqui são iguais. Então, a gente repete o sinal, no caso aqui de menos, e vai fazer a soma entre os seus valores absolutos. 9 mais 5 mais 4, 18. Menos 18. Deixa reservado esse valor aqui. O mesmo raciocínio também será feito com os números inteiros positivos que estão agrupados aqui. Mais 3, mais 17, mais 1. Esses números inteiros positivos têm o mesmo sinal. Repete o sinal de mais. E agora vai fazer a soma entre os seus valores absolutos. 3 mais 17 mais 1 dá 21. Aí, por fim, recaiu em adição ou subtração entre dois números inteiros com sinais diferentes. Então, temos aqui menos 18 e mais 21. Nesse caso, a gente esconde os sinais aqui. Então, analisa quem tem o maior módulo. No caso aqui, 21, referente ao número inteiro positivo mais 21. Dá-se o sinal do maior em módulo e depois subtrai seus valores. Então, nesse caso aqui, subtraindo 21 menos 18 dá 3. Então, a resposta final aqui é mais 3. Utilizando-se do raciocínio de todos os números inteiros positivos ser valores que a gente tem ou valores que a gente ganha, assim como os números inteiros negativos como dívidas, a gente pode fazer esse confronto também. Então, olha, em relação a todos os números inteiros que estão aqui, vamos separar então novamente por categorias. Então, suponhamos que todos os números inteiros negativos aqui são nossas dívidas. E todos os números inteiros positivos aqui são valores que a gente tem. Então, em relação às nossas dívidas, no caso, acumulou uma dívida de 18, menos 18. E assim, todos os valores que a gente ganhou, a gente conseguiu obter 21. Então, mais 21. Então, por fim, temos uma dívida de 18 e a gente possui 21. Então, esse valor 21 que a gente tem, dá para pagar a dívida de 18 e ainda sobra mais, então 3. Esse é o raciocínio também que pode ser utilizado sem problema nenhum. Olha o outro exemplo. Mais 16, menos 14, menos 13, mais 6, menos 8, mais 1, mais 5. Novamente, olha, esses números inteiros estão desordenados. Então, vamos separá-los por categoria de sinais. Então, estamos iniciando com mais 16, que é um número inteiro positivo. Então, vamos agora aqui fazer
o agrupamento dos números inteiros positivos, que são mais 16, mais 6, mais 1, mais 5. O mesmo raciocínio também para os números inteiros negativos. Vamos agrupá-los. Menos 14, menos 13, menos 8. Agora, nesses agrupamentos parciais aqui, vamos aplicar aquela regra de sinais iguais. Repete-se o sinal e somam-se os seus valores absolutos. Aqui, olha, na categoria dos positivos. Então, repete o sinal de mais, somando-se os valores absolutos. 16, mais 6, mais 1, mais 5, 28. Então, a princípio aqui, mais 28. Utilizando-se do mesmo raciocínio aqui para a categoria dos números inteiros negativos, para esse grupo aqui, ó. Então, olha, os sinais aqui são iguais, repete-se o sinal de menos e também somam-se os seus valores absolutos. 14 mais 13 mais 8 dá 35, então gerou aqui menos 35. Por fim, então, olha, temos aqui um número inteiro positivo e um número inteiro negativo. Então, aquela outra regra já estudada, quando é referente à adição ou à subtração entre dois números inteiros com sinais diferentes. Nesse caso, a gente vai esconder os sinais aqui. O maior módulo aqui é 35, referente ao número inteiro negativo menos 35. Repete-se o sinal do maior número inteiro em módulo, no caso aqui o menos. E depois subtrai-se seus valores absolutos. 35 menos 28 dá 7, então esse resultado é menos 7. Utilizando-se também do raciocínio de dívida para números inteiros negativos e valores de ganhos para números inteiros positivos. Então, novamente, iniciando aqui, olha, vamos agrupar. Então, em relação aos números inteiros positivos, a gente vai fazer aqui, olha, um apanhado de todos os valores que a gente ganhou. E em relação a todos os números inteiros negativos, serão nossas dívidas acumuladas. Então, a gente conseguiu juntar 28 mais 28. E a nossa dívida acumulada é em 35, menos 35. Então, olha o raciocínio. Temos 28 e devemos 35. Agora, com os 28 que a gente tem, não dá para pagar a dívida de 35. A gente dá os 28 de garantia e ainda fica devendo 7. Agora, para a próxima aula, a nossa parte 5, vamos dar continuidade à adição e à subtração entre números inteiros, sendo dois ou vários, mas sendo que agora com números inteiros entre parênteses, colchetes ou chaves, que a gente vai precisar aplicar as regras das eliminações, ou também podem aparecer entre as barras de módulo. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Fui!